He stripped it away from Carr. Henry! What a fabulous solo goal by Thierry Henry. To the centre. It's Bergkamp. That's magnificent. Está começando mais um Diário Gunnercast. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um Diário Gunnercast. Hoje é um dia bem estranho na história do Arsenal Futebol Clube. Estou aqui com um novo participante do Diário Gunnercast. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, muito obrigado pelo convite do Gerson e pelo acolhimento de vocês. E falar do Arsenal é sempre muito bom. Vamos lá, Gerson tá de volta depois de um tempo. Seja bem-vindo de volta, Gerson. Fala aí, rapaziada, tudo bom? Tranquilo. Bom estar de volta. E vamos conversar por você então, Felipe. Seja bem-vindo de volta. A gente gravou há 2 semanas. A gente quer começar, de certa forma, contando como é que foi esse dia estranho na história do Arsenal. Um dia que, de certa forma não, com certeza vai ficar na história do Arsenal. Conta aí como é que você acordou e seja bem-vindo ao podcast de volta. E aí, tudo bem, galera? Então, foi mais ou menos o seguinte. Eu acordo todo dia cedo para ir trabalhar e eu tava tomando café e sempre fico mexendo no celular, olhando as notícias, né? Eu sempre acesso o site da Sky Sports e fico olhando uma página lá de centro de transferências que fica atualizando em timeline. E foi muito engraçado, porque eu comecei a descer, né, em uma timeline, e aí, de repente, eu vi, assim, um negócio em amarelo que eles destacam, assim. Primeiro, na verdade, tinha um comentário do Gary Neville falando do Arsene Wenger, aí eu fiquei meio sem entender, desci mais um pouquinho, até que eu vi esse comunicado, eu falei, nossa, meu Deus, não acredito. Eu falei, fiquei assim, perplexo. Aí, no mesmo momento, foi engraçado, porque eu pensei assim, nossa, eu preciso falar pra alguém isso, meu Deus do céu, eu preciso conversar com alguém sobre isso aqui agora. Aí eu não sabia o que eu fazia, eu falei assim, puta, vou postar no grupo pro pessoal lá, eu acho que eles devem estar dormindo ainda, mas eles vão acordar e vão dar um pulo na hora que verem. Tanto é que eu peguei, digitei o caps lock lá e mandei, e até levei meu celular pro trabalho, assim, e cheguei, antes de entrar, assim, fiquei mexendo um pouco no carro, assim, falei, nossa, mas eu fiquei, assim, totalmente perplexo, assim, porque é aquilo, né, que a gente já conversou isso, né, quem segue o Arsenal sabe como é que, né, como que é a situação. Porque ele parecia incaível. Ao mesmo tempo que você, ao mesmo tempo que a gente tava, grande parte da torcida queria a queda dele, ficou animado com a queda, mas triste, não é nem triste, mas a questão o sentimento de respeito, né, pela figura Arsene Wenger, né, no Arsenal. Uhum. Então foi mais ou menos assim, aí eu mandei pra vocês, né, aí eu vi que, sei lá que horas vocês acordaram e viram como é que foi. O engraçado também é que tu falou de 6h50, eu tô com a conversa aberta aqui, tu falou de 6h55. Aí eu e o Gerson, a gente tava dormindo nessa hora, quando deu 8h30, Gerson falou, aí 8h31 eu falei também. Eu acho que foi tipo eu acordando, aí eu vi o celular vibrando, aí quando eu vi, tinha tua mensagem assim, Wenger fora, o quê? Essa pegadinha, 1º de abril já passou, pô, né? Pera aí, calma. Aí Gerson respondeu, eu respondi também, tipo, fui abrir logo o Twitter, aí quando eu vi já tinha tipo uns 5 tweets do Arsenal dizendo obrigado Wenger, obrigado Wenger, obrigado Wenger. E é engraçado também porque a gente fica, como você falou, a gente fica nessa questão de, porra, desde que a gente começou esse podcast tem 20 edições eu acho, a gente sempre dizia, batia na tecla que essa mudança devia ser feita. Mas ao mesmo tempo, quando chega a mudança, e a gente critica também quando tem que ser criticado, mas quando chega a mudança a gente fica assim, porra, pelo menos eu falo por mim, mas imagino que você seja assim também. A gente construiu nossa história como torcedores do Arsenal durante toda a história dele. A gente não sabe o que é o Arsenal sem Wenger. E apesar de a gente querer uma coisa diferente, por não estar dando certo com o Wenger mais, a gente ainda fica com aquela sensação de não saber o que vem no futuro, né, Gerson? Isso. Tipo assim, o que você falou tá completamente certo, cara. A gente não sabe o que é o Arsenal sem o Wenger. O Arsenal é o Wenger é o Arsenal, né? Tem esse negocinho. É difícil admitir isso atualmente, mas é exatamente o que acontece.
Sobre o futuro do time, cara, eu sinceramente fico animado. Eu fico animado porque é uma nova fase, é um novo momento, uma parada que nós, como torcedores do Arsenal, dessa geração que acompanha, sei lá, desde 2010, 2009, 2011, a gente nunca viu essa troca de técnicos. A gente viu o Tottenham passar por isso, a gente viu o Chelsea passar por isso, a gente viu o United com Alex Ferguson passar por isso. E o City sempre tentando renovar, sempre tentando evoluir, crescer, e a gente sempre parado com a mesma pessoa. Então, eu acho que pro futuro do Arsenal é bom. Como torcedor, eu fico animado, mas ao mesmo tempo me dá medo, né? Porque é aquela história, né? O United saiu de um tempo vitorioso pra merda, digamos assim. Exato. O Moyes caiu o negócio. Só que assim, na situação que a gente tá, pra um time grande, pior que tá, não fica. Exato. Então eu fico muito animado, entendeu? O Wenger não vai sair de um time vitorioso. O Wenger não vai deixar o Arsenal lá em cima. Então, é meio que pra um time grande, a gente tá no fundo do poço e só pode subir. Ou a gente pode cavar um do poço e cair. E cair do poço mais grande. Mas pelo nosso dinheiro, pela estrutura que o Arsenal tem, eu acho que isso não acontece. E por toda a diretoria, né, todo o pessoal executivo, são gente competentíssimas. Acho que a base que estão construindo nos bastidores é muito forte, é muito boa. São pessoas extremamente competentes e eu confio neles para trazer a pessoa certa. Então, pro futuro eu só fico animado, cara. Me dá um medo, me dá um friozinho na barriga, mas eu fico animado. Exato. E o que é que tu acha sobre isso, Eduardo? Bom, não, só antes de começar, eu também queria contar minha experiência de hoje de conta manhã. A sua experiência. Porque foi engraçado, porque eu voltei às aulas essa semana, né? Universidade pública, você nunca sabe quando o ano começa e quando o ano termina. Sim. Eu voltei às aulas essa semana e eu sempre durmo com o Wi-Fi desligada para economizar bateria. Aí de manhã, pô, eu não tava sabendo de nada. Eu liguei ao Wi-Fi no celular e só começou a chegar. Wenger. Eu pensei, o Wenger morreu. Tá todo mundo falando do Wenger agora mesmo. A gente não pensa que ele caiu, a gente não pensa que ele saiu, a gente pensa que ele morreu. Incaível. A ideia de como é a coisa no Arsenal. Ele é tão incaível que quando você vê a notícia, você acha que ele só caiu porque morreu. Aí a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Twitter e tava lá. A primeira notícia que apareceu foi a que o Arsenal postou da saída do Wenger e eu fiquei chocadíssimo assim na hora. Eu até pensei que era uma pegadinha do malandro. Daqui a pouco apareceu um vídeo dele que era brincadeira e que ele não ia sair. Porque eu acho que o que causa surpresa maior na demissão não é nem o fato da notícia ter sido escondida, é que ninguém esperava isso agora. Exato. Tipo, o Arsenal já teve outros momentos ruins, eu comentei com o Gerson fora do ar, por exemplo, na temporada passada o contrato dele estava acabando e o Arsenal estava num momento péssimo, e ainda assim ele ficou. Então já houveram outros momentos mais delicados e se pegar todo o contexto, ele não saiu. Então a pessoa já tava meio calejado. Ele vai cumprir o contrato e depois a gente vê o que faz. Isso. E aí, de repente, ele resolve sair. E sobre o que o Gerson falou, eu acho que tem uma questão que diferencia um pouco do Arsenal para o Manchester United. Na verdade, duas. Primeiro, que a escolha do técnico do Manchester United não foi tão sábia, né? E aí é o que a gente precisa tomar cuidado. Não adianta jogar qualquer nome no lugar do Wenger e achar que o Arsenal vai ganhar a Champions League na próxima temporada. Primeiro, porque a gente não sabe nem se vai estar na Champions League. Segundo, porque é uma coisa, querendo ou não, ele ficou 22 anos lá. É uma filosofia não só do jogo, mas do clube. Exato. Toda a instituição passa a trabalhar da maneira como ele pensa. E isso, quando muda, é uma coisa radical. Exato. E também porque, no caso do United, aí também como ponto positivo, como o Gerson falou, a gente tá saindo do fundo do poço. O Ferguson saiu do United campeão da Premier League. Isso, última... Ele não só saiu campeão da Premier League, mas campeão da Premier League com um time bastante limitado. Se você for olhar jogador por jogador. Na temporada seguinte à saída dele, a gente viu que o Ferguson fazia uma casa com tijolo. Aquele time era horrível, e a gente não tinha noção disso. Tinha o Van Persie que meteu gol atrás de gol naquela primeira temporada dele no United. Mas, no geral, era um time que não era, tipo, nas mãos de um técnico comum, não ia fazer nada. E, realmente, nas mãos do David Moyes não fez nada. No caso do Arsenal, é um elenco bom. Tipo, muita gente falava, há algum tempo atrás, eu via muito isso lá pelos idos de 2013, 14, antes de acabar o jejum com a FA Cup, que o problema do Arsenal é que não tem jogador.
não é isso. Contratou jogador. É. Pô, Aubameyang, Lacazette, Ozil, Mkhitaryan, pô, tem muito jogador, mas o time já não estava rendendo faz muito tempo, que evidenciou que havia um problema de comando técnico. Exato. Então agora, talvez mesmo que não venha um nome, por exemplo, de calibre, muita gente estava falando que queria o Ancelotti, tipo, que é um cara que já está com o nome há muito tempo, ganhou 500 mil vezes a Champions League, mesmo que venha outro cara além dele que não tinha tanto nome, a mudança de clima ali do vestiário que essa mudança vai causar já é um incentivo muito grande para os caras. Exato. Só pra organizar um pouquinho o pensamento aqui, eu acho que a gente chega depois em nomes. Porque tem muitos nomes sendo jogados agora. Tem nome, tipo, saindo de tudo quanto é canto. Nomes que alguns que não fazem sentido. E eu queria, inclusive, pegar a opinião de Gerson e Felipe em relação ao nome de Brendan Rodgers. Que eu acho que pra mim é um nome que não faz sentido nenhum. E vocês acompanham o Celtic de perto. Vocês poderiam falar melhor sobre isso. E eu acho também que um ponto importante que o Eduardo tocou é o ponto do timing. Que é uma hora agora, a gente tá prestes a menos de uma semana de uma semifinal de Europa League contra o Atlético de Madrid. Essa semifinal que pode ser tudo pra gente e pode ser nada pra gente também. Que se a gente passa, a gente tá na final da Europa League. Wenger nunca ganhou um título de intercontinental. E não só seria o primeiro título intercontinental dele, como também seria a nossa vaga para a Champions League do ano que vem, né? Que é uma coisa muito importante se a gente quer reestruturar esse elenco de uma forma coesiva. Porque a gente vê como é difícil contratar jogadores com o time fora da Champions League, né? E o que é que vocês acham do time? Começando por tu, Gerson. Então, cara, primeiro respondendo a sua questão do Brendan Rodgers, não sei se o Felipe vai concordar comigo, mas eu acho que a ideia do Brendan Rodgers não é muito boa para um time do tamanho do Arsenal, porque a galera pode estar pensando, ele tá fazendo um trabalho muito bom no Celtic, ele ficou 1 ano e meio invicto, etc, etc. Só que as pessoas meio que não lembram que ele joga contra o Dundee, contra um Aberdeen, contra um Rangers que está em estruturação ainda, que está se estruturando para voltar a ser um time grande. E o Celtic é infinitamente superior a qualquer outro time dentro da Escócia. Infinitamente superior. O time B do Celtic. O Bayern Munique ampliado. Isso, o time B do Celtic, com o Brendan Rodgers, né? O Ronnie Deila, que era o treinador anterior, eu não sei se conseguiria isso. Mas com o Brendan Rodgers, o time B do Celtic, ou um time misto do Celtic, ainda ganha o escocês com uma certa folga. Não sei se o Felipe concorda comigo. Mas, então eu acho que essa ideia é um pouco complicada, é um pouco complexa, digamos assim, pra gente analisar. O cara tá fazendo um trabalho bom, o Celtic joga bem e tal. Mas é contra times que não é uma parada desigual, entendeu? É um negócio não muito legal para analisar, para se contratar. Com relação a nomes, os nomes especulados, mas são só especulados, né? Ninguém não falou, não se sabe nos bastidores se isso acontece. Só uma piadinha, rapidinho. Só uma piadinha. Essa até o final da temporada vai ser só nomes. Já a gente tá acostumado com jogadores, Benzema. Sim. Sendo jogados na frente da gente, agora vai ser só nome de técnico. E não sei se eu tô preparado pra isso não, mas tudo bem, continuei. Vai ser muito estranho. Assim, a questão do técnico, porque a gente sabe que o Gazidis, ele falou na entrevista que ele deu hoje, eu acho, ou foi ontem, não, acho que foi hoje. Ele disse que foi hoje, né? Pois ele disse que não se pensa, nunca se chegou a pensar num novo treinador, entendeu? Por respeito ao Wenger. Alô? A gente vai pensar... Tá me ouvindo? Oi, deu uma caídazinha. Agora sim. Foi mal. Enfim, na entrevista do Gazidis hoje, ele falou que as pessoas envolvidas nos bastidores do Arsenal nunca pensaram no outro nome, entendeu? Acho que assim, por até respeito ao Wenger, por mais que já se estudasse um futuro sem o Wenger, ele falou que não se pensou por respeito a ele, entendeu? Porque ele ainda estava lá. O que eu acho... Então, assim, agora é que eles vão e bem mentira. Eu acho isso mentira. Eu não acredito muito nisso.
Assim, eu acredito que eles devam ter um estudo, um estudo não, talvez não tão avançado, mas eu com certeza acredito que eles têm um estudo sim com outros técnicos, enfim, eu acho que ele falou isso só para fazer média com o Wenger. Mas eu não acho que eles tenham pelo menos um, dois ou três nomes que sejam ali, pô, esse cara aqui a gente vai tal, 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 porque eles realmente não sabiam do futuro do Wenger. Eu acho que é agora que eles vão começar a funilar os nomes, entendeu? A diminuir a lista. Então, dos nomes que se especulam, os que eu mais gosto são, na ordem, o Joachim Löw, da Alemanha, embora seja, dos três nomes que eu gosto, ele seja uma aposta, né? Porque, como é, jogo de seleção para jogo de clube é completamente diferente. Ah, sim. Então, eu não sei como ele performaria jogando numa liga. A gente sabe que o Copa do Mundo de 7 jogos, ele é magnífico, ele é um absurdo. Cara, faz mais de 10 anos que ele não comanda o clube. E o último clube que ele comandou foi um clube, acho que foi o Áustria Viena, se eu não me engano. Exato. Então, assim, é um pouco complicado da gente ter uma ideia, mas é um nome que me agrada bastante. Outra coisa, só sobre o Low, ele vai estar em ano de Copa do Mundo, ou seja, ele vai estar ocupado. Se a Alemanha forte for até as fases finais da competição, o que provavelmente vai, e esse verão, para reajustar e para refazer o elenco de certa forma, já vai ser curto, porque acaba no primeiro dia, a janela de transferências fecha no dia que começam os jogos da Premier League. Se ele tiver ocupado com Copa do Mundo e aí a gente traz ele para uma janela menor, isso para mim já dificulta e já tira ele dessa lista de possíveis candidatos. Fora que ele também não vai querer pensar em outra coisa que não Copa do Mundo no momento. Exato. Quem dirá querer falar com um clube para ser contratado, enfim. O outro nome para mim vem o Alegre, que muito me agrada, o trabalho dele na Juventus é incrível, embora não acho que vá se encaixar no Arsenal, porque é um futebol diferente do que o time vai querer manter, né? De novo, voltando aqui à coletiva do Gazidis, ele falou que vai querer manter o estilo do Wenger, os valores do Wenger, de posse de bola, de futebol vistoso, de vestiário unido, enfim, todos esses valores que o Wenger construiu ao longo desses 22 anos com o Arsenal. O Alegre já não tem esse futebol tão vistoso, esse futebol bonito, de posse. Ele pode até tentar contra times pequenos, mas quando o bicho pega, ele parte para a defensiva. Então, o que eu gosto, entendeu? Não me entendam errado. É uma defensiva que funciona, que dá certo. É um italiano, eu gosto. E o terceiro nome que eu vejo, que eu gosto muito, é o Tuchel. Porque é o Tuchel. Só que, por mais que ele seja o nome mais indicado pela parte tática e técnica, eu acho que ele não deve ser contratado por causa do vestiário. Mas é só achismo, pelo amor de Deus. Posso estar completamente errado. Se ele vier, eu vou apoiar demais. Mas tem a parte do vestiário. Ele não se dá bem com o nosso o Sven. Não se dá bem com ele. Desde o tempo de Dortmund. O Sven foi demitido do Dortmund justamente por causa dele. Tinha proibido ele de entrar no centro de treinamento. Enfim, tem todo um histórico. E fora a questão do vestiário que o Gazidis deve priorizar bastante. E pra adicionar nessa questão que tu falou, ele teve problema também com jogadores jovens, né? E Gazidis, apesar de eu achar que essa entrevista do Gazidis foi bem, assim, eu conversava com o Felipe semana retrasada que Gazidis apareceu e o que a gente via que estava sendo colocado, esses planos que estavam sendo feitos por trás dos panos, por trás das cortinas, era um plano para substituir Wenger. E é o que foi que aconteceu em janeiro. E o que foi que aconteceu em janeiro foi Gazidis começou a aparecer mais. Do nada tem a contratação de Aubameyang, a contratação mais cara da história do Arsenal. E quem tá por trás disso? Gazidis e Mislintat, dois caras que estão começando a surgir para, de certa forma, acomodar o Arsenal para essa nova era. E aí você começa já a ver que ele tá puxando os pauzinhos ali. E em relação E aí hoje, no caso, essa entrevista pra mim foi bem... Ele não quis responder nada, não quis dizer nada. Ele basicamente fez um discurso ali pra massagear o ego de Wenger. Enquanto todo mundo fala nos bastidores que ele foi o cara que puxou os pauzinhos pra Wenger sair. O que eu acho que no final das contas, o movimento certo e é uma decisão acertada. Mas também a gente tem que colocar essas coisas em perspectiva.
E aí uma coisa que ele citou e que eu concordo, e como tu falou também, o legado que Wenger deixa é o futebol bonito, o futebol bem jogado, e que eu concordo que pra mim foi uma das coisas que me fez torcedor do Arsenal, é esse futebol bonito. E que muitas vezes não é o mais... Querendo ou não, isso acaba virando uma filosofia do clube, né? Exato. Tanto tempo que ele ficou lá no clube, já virou uma filosofia do clube. A gente já tá acostumado com isso. E aí, por isso que eu acho também que certos nomes aí não encaixem. Mas, por exemplo, uma coisa que ele falou e que eu concordo é que a gente tem que ser um treinador que trabalha com a categoria de base bem. E eu acho que o Tuchel não faz bem isso. Eu lembro na partida contra o Bayern de Munique, que o Dortmund perdeu, e aí ele foi na entrevista coletiva, começou a descer a linha no Weigl, eu acho, que é o volante do Dortmund. Ele começou a jogar a culpa nele. E é uma coisa que Wenger nunca em 1 milhão de anos faria, que é um cara que sempre defende os jogadores. Às vezes até demais. Enfim, eu falei demais. Eu quero passar pra Felipe agora. Felipe, eu tô aqui com estatística. Na verdade, eu só queria ouvir a opinião do Felipe com relação ao Brendan Rodgers. Eu tô com a estatística aqui justamente sobre Brendan Rodgers. Nas 18 finais partidas dele com o Liverpool, ele teve 22% de vitória. 22% das 18 finais partidas foram vitórias, 44% derrotas. E com o Liverpool. Fala aí, Felipe. Então, eu concordo com o que o Gerson falou sobre o Brendan Rodgers. Eu acho um nome interessante. Porém, eu enxergo que existem nomes melhores no mercado. No caso do Celtic, realmente, o Celtic, o pouco que acompanham sabem o quanto o Celtic é tirano na Escócia, principalmente com a falência do Rangers, né, em 2012. Então, mas eu também, né, é óbvio que o Brendan Rodgers tem o mérito dele, né, comparado ao último treinador, Ronnie Deila lá, que, né, não conseguiu fazer o time render da mesma forma que o Brendan Rodgers fez, e assim, os feitos dele também são, tem um mérito dele, mas eu não enxergo ele como como o cara mais bem preparado para substituir o Wenger. Eu acho que é um pouco, talvez, pesado para ele, até porque nas competições europeias, por mais que o Celtic nos 2 últimos anos na Liga dos Campeões tenha caído em grupos muito fortes, alguns jogos contra times mais acessíveis na Liga Europa, quando o Celtic acabou indo esse ano, por exemplo, o Celtic deixou muito a desejar. Então, assim, é aquilo, eu costumo dizer assim, o Celtic é caçador na Escócia, só que na Europa o Celtic é caça. Isso. Né? O Celtic é mais ou menos isso. Então a gente acaba perdendo um pouco o parâmetro quando você analisa o futebol escocês e o Celtic, e quando você analisa o Celtic e uma competição continental, seja ela a Liga dos Campeões, seja ela a Liga Europa. Tanto é que eu até colocava muito que esse ano o Celtic conseguiu se classificar para a Liga Europa, terminou em terceiro no grupo, né, e caiu para a Liga Europa. Mesmo assim, eu em nenhum momento me empolgava, porque eu sabia que o time tem suas limitações, tem suas virtudes, mas tem suas limitações, e isso ficou muito claro, né, no jogo contra o Zenit, né, quando acabou sendo eliminado depois de ganhar em casa e perdeu fora. Então eu acho o nome do Brendan Rodgers, eu acho interessante, mas eu preferiria outros. Eu acho que tem nomes muito mais interessantes no mercado. Só fazer um adendo ao que o Eduardo falou um pouco antes, só recapitular um pouquinho, que eu queria só ressaltar. A respeito da troca, a comparação da troca com o Ferguson, concordo muito com o que o Eduardo falou. Ele tirou inclusive a palavra da minha boca sobre essa questão de há uma diferença, porque quando o Alex Ferguson saiu, o United estava saindo campeão da Premier League, então, ou seja, ele saiu ainda em alta, com um elenco limitado, como vocês frisaram. E no caso do Arsenal, a gente está vendo o jeito que o Wenger está saindo, embora tenha a chance de ser campeão da Liga Europa. Então a situação é completamente diferente, por isso que até nos empolga mais em ele sair, porque a circunstância não é nada boa. Não tem muito para onde ir para baixo, né? Não tem muito exato, perfeito. Fora isso, eu acho que tem um outro também ponto importante, é que a escolha do David Moyes no United teve participação do Alex Ferguson. E hoje o Gazidis deixou muito claro na coletiva que o Wenger não vai ter participação na escolha do sucessor dele. Até por preferência dele.
Isso, perfeito. Então também é um outro fator que eu enxergo como positivo, porque de repente, sei lá, o cara tem uma, né, o Wenger já não vinha fazendo, já não vinha agradando a grande maioria dos torcedores, e aí também escolher sucessor, então eu acho que ele fez mais do que bem em escolher isso. Então eu acho também um ponto positivo. E aí, a respeito dos nomes que vocês falaram, falei já do Brendan Rodgers. No caso do Lowe, talvez seja o nome mais interessante, mas eu acho praticamente impossível pelo fato de que, como o Igor lembrou, vai estar disputando a Copa do Mundo, então completamente difícil que ele... Até porque se, na melhor das hipóteses, ele tivesse acertado, estaria muito em cima para ele voltar e fazer o planejamento da temporada, principalmente nesse ano que a janela vai ser antecipada, né, vai terminar com o início da temporada, né, com o início da Premier League, então assim, ficaria muito enxuto para fazer um planejamento, então acho muito difícil o nome dele, embora seria um nome interessantíssimo, talvez o melhor dos comentados. Agora, fora esses, então, Thomas Tuchel é um caso que vocês bem falaram, eu não conheço muito bem, mas vocês bem falaram essa questão de vestiário. Tem especulação envolvendo o PSG, que a gente não sabe o quanto é verdade. Imagino eu que o Unai Emery não fique no PSG, alguém vai substituir, então tem o nome dele circulando. O Bayern já está descartado porque tem o Niko Kovac, já contratou, já anunciou, mas tem a concorrência do PSG, vamos dizer assim. E aí outros nomes que circulam, Maurício Sarri, um nome interessantíssimo, talvez. Um ótimo nome, para quem acompanha futebol italiano, né, eu não acompanho tanto, mas escuto muito bem falar e vejo alguns vídeos do Napoli. É muito interessante o trabalho dele. Exato. Tá jogando muito o Napoli. Napoli só não consegue ir mais longe porque não tem elenco. E tem a Juventus também logo na cola, né? A Juventus vai jogar contra o Napoli nesse final de semana, domingo agora, e tem só 4 pontos de distância, o que é bastante, assim, se você for para pensar, a Juve ganhou 5 dos últimos títulos do campeonato italiano e com folga. É o primeiro time que está conseguindo rivalizar com a Juve num tempo enorme. E antes de jogar para tu, Eduardo, Felipe falou de Maurício Sarri, que para mim é o cara que eu já venho pensando há um tempão para ser o substituto de Wenger, justamente por esse futebol bonito que ele joga. E aí tem um nome que está sendo jogado também, não tanto quanto esses que a gente já citou, mas que é o nome do Luis Henrique, que ele trabalhou com o Raul Sanllehi no Barcelona, foi contratado por Raul Sanllehi no Barcelona, que fez, se você for parar para pensar, pro tamanho do Barcelona, ele ganhou a Champions League com o Barcelona. E aí foi muito criticado também por torcedores do Barcelona, mas que a pressão no Barcelona é uma coisa muito alta, né? A pressão no Arsenal é alta, no Barcelona é maior ainda. Então aí, pra mim seria o nome desses que é o mais plausível. O que tu acha? Bom, eu acho que, assim, primeiramente, essa questão do técnico do Arsenal ainda vai pintar muita coisa, porque tem muito nome sendo simplesmente jogado ao vento, assim. Porque o Arsenal ficou tão desacostumado com essa coisa de trocar de técnico, que agora qualquer técnico que tiver livre, vão falar no Arsenal. Então, só que tem a questão do estilo tem várias questões, né? Primeiro a questão do estilo de jogo, que o Wenger implementou de estilo de jogo no Arsenal, vira uma filosofia do time, e aí você já cria um padrão de técnico que você vai buscar. Tem a questão, tem outra questão que não citaram, mas que eu acho importante, pelo menos na Inglaterra, o que vocês falaram da temporada. A temporada do Arsenal, agora ela ganha um ar meio romântico, assim, com a saída do Wenger, mas não dá para esconder que a temporada do Arsenal é trágica. E a temporada passada ela já foi ruim, essa conseguiu ser muito pior. No passado a temporada foi ruim a 3 pontos do G4, esse ano é uma 13. É uma distância absurda. Então, querendo ou não, quem entrar no Arsenal, a gente sabe que não é tipo, bota um técnico novo e o Arsenal de repente vai ganhar de todo mundo. Mas quem entrar no Arsenal vai entrar com uma certa pressão para ganhar. Porque a gente sabe como funciona na Inglaterra, a gente sabe como é a imprensa inglesa. Se o cara entra no Arsenal e perde os 3 primeiros jogos da Premier League, já começa a cair de pau. Então, querendo ou não, eu acho que eles também vão buscar um técnico que tem experiência em grandes clubes, como um Luis Henrique, por exemplo, porque sabe que esse cara tem calibre para segurar críticas como já fizeram antes. E o Luis Henrique, assim, a torcida do Barcelona criticou ele muito no final da passagem, até porque, como vocês disseram, a pressão é muito grande, mas
sei lá, nas últimas décadas, além de Guardiola, ele foi o único que ganhou uma tríplice coroa com o Barcelona. Exato. E isso é algo a se pesar, tudo bem. Messi, Suárez, Neymar, tinha um elenco forte, um ataque incrível, mas ele conseguiu fazer o time ganhar a Champions League na primeira temporada dele no Barcelona. Exato. E isso pesa bastante. Então, essa questão do treinador, ela passa por muitos motivos. O torcedor ele tem que tomar cuidado, especialmente se tratando de imprensa inglesa, de quais nomes vão ser ventilados. E a gente sabe que muitos nomes que estão sendo ventilados vão ser ventilados sem nexo algum. Como, por exemplo, o caso do Brendan Rodgers, apesar do bom trabalho no Celtic, até pelo passado recente que ele teve na Inglaterra, treinou o Liverpool, a torcida do Liverpool criticou muito ele em determinado momento, então é até uma questão, muito do nada, assim, sem sentido ele ser especulado. Eu acredito que o Luiz Henrique é um nome forte, acredito que o Thomas Tuchel também tem muita força. Desde a temporada passada já se fala no Alegre, mas pelas questões que vocês citaram, eu não acho que vai acontecer. Também, em determinado momento nessa temporada, se falou muito que poderia ser o Ancelotti. Ele é um nome forte também. Tá sem clube depois que deixou o Bayern. Ele deixou uma imagem um pouco cética depois do trabalho no Bayern, né? Porque até o Bayern ele vinha muito bem, e aí entrou no Bayern, ficou uma temporada e meia e não foi campeão alemão, porque joga sozinho praticamente na Bundesliga, mas não conseguiu render. Que foi eliminado no meio da temporada, foi demitido, perdão, no meio da temporada, que para um time grande na Europa é muito raro, um time como o Bayern. Ele perdeu o título pro Leipzig também. Oi? Ele quase perdeu o título pro Leipzig também. Sim. Foi uma temporada muito boa do Leipzig, mas também perder o título seria encarado como algo inadmissível lá dentro. Então, acho que ele deixa um pouco... Ele chega com a imagem um pouco arranhada em relação a antes por causa disso. Também se comenta muito, já desde umas 2 temporadas, no Leonardo Jardim, do Mônaco. Sim. Isso. É um nome que também me agrada bastante. Eu, sinceramente, olho e vejo com bons olhos. Ele ganhou o Campeonato Francês no ano passado contra o milionário PSG. E outra coisa... Fora o trabalho absurdo que ele faz com jovens. Exato. E tem outra coisa. Isso pesa muito. E a questão também do potencial na Europa, né? Ele levou o Mônaco para uma semifinal de Liga dos Campeões. Não só isso, a gente tem que pensar também... Essa temporada tem sido meio ruim, né? Mas enfim. A gente tem que pensar também meio que... não. Foi abaixo. Mas a gente tem que pensar também o seguinte... O estilo dos treinadores que a gente tá falando aqui, eu acho que o Leonardo Jardim, assim como Maurício Sarri e Luiz Henrique, eu acho que talvez o Leonardo Jardim seja o que se encaixa melhor em termos do elenco que a gente tem hoje. Porque ele é um dos poucos treinadores, eu não sei se ele joga ainda assim, mas é um dos poucos treinadores que ainda joga no 4-4-2. E foi assim que ele ressurgiu com o Mônaco. E hoje pra gente a gente tem 2 atacantes excepcionais. A gente tem Lacazette e Aubameyang. E se a gente tem um treinador que saiba montar esse time no 4-4-2 para colocar nossas melhores forças de ataque juntas, talvez esse seja um lado também a se olhar, né? Que ele é um cara que tirou muito de Falcão e Mbappé. 2 caras com características completamente diferentes, além de um ser muito jovem e outro ser mais experiente também. E eu tava olhando aqui o calendário da Premier League. A Premier League começa dia 11 de agosto de 2018. E a final da Copa do Mundo na Rússia agora, a final é dia 14 de julho, se eu não me engano. Isso. 14 de julho. E a semifinal é dia... Vamos supor assim, a Alemanha vai para as quartas de final. A Alemanha termina a Copa no mínimo dia 7 de julho. E aí teria... começo de julho. Teria mais ou menos um mês para preparar um time e para pré-temporada. Pré-temporada, inclusive, que já está agendada. Tem alguns jogos que já estão agendados na Singapura. E eu acho que também nos Estados Unidos, se eu não me engano. Ou é só na Singapura? Acho que é só na Singapura. Não sei. E, enfim... Isso porque também, agora que o Wenger vai sair, que os jogadores entraram naquela coisa de ganhar por ele, aí eu acho que essa chance já diminui um pouco. Mas o Arsenal está 2 pontos atrás do Burnley, e se terminar atrás do Burnley e não ganhar a Europa League, tem que jogar a pré-Europa League, que começa 2 semanas depois da Copa.
Então, tipo, isso é um pouco mais remoto, mas era uma possibilidade que, se acontecesse, já adiantaria muito a temporada do Arsenal, e isso seria outro problema de calendário. Exato. E eu quero dar uma olhada na tabela do Arsenal agora até o final da temporada, porque assim, a gente tem um histórico muito forte no Emirates essa temporada. Se fosse só jogos, tem uma tabela que sai, se fosse só jogos contando em casa, o Arsenal seria no top 4 da Premier League, talvez até segundo, só os jogos em casa. A questão é os jogos fora, que a gente tem sido muito mal. E aí, pra terminar a temporada, a gente joga contra o West Ham nesse domingo, aí depois tem o Atlético Madrid. Aí depois do Atlético Madrid tem o Manchester United fora de casa, Atlético Madrid fora, aí pega o Burnley em casa, depois vai para Leicester jogar contra o Leicester, aí vai contra o Huddersfield fora de casa, e aí finaliza a temporada no Huddersfield fora de casa, ou seja, são 2 jogos em casa e 3 fora, ou seja, a probabilidade de a gente sair com 3 derrotas e 2 vitórias desses 5 jogos é bem alta, na minha opinião. O que é que tu acha, Felipe? Sim, não passa confiança, né? Eu acho que ainda devem ficar em sexto lugar. Acredito que o Burnley perdeu ontem pro Chelsea. O Burnley tem um jogo a mais. A gente tá com 2 pontos, tem um jogo pra fazer também, eu acho. Isso, tem um jogo pra... isso. Então, um jogo a mais, né? O Burnley já fez, de uma rodada, acho que à frente. Tá toda confusa a tabela da Premier League por causa desses jogos a menos e tal, né? Tem a ver com a Copa da Inglaterra. O Burnley tá com um jogo a mais. Só um segundo. O Burnley tá com um jogo a mais e a gente tá com 2 pontos na frente deles. Isso, exato. Realmente, não... é difícil de opinar, cara. O Arsenal foi tão oscilante nessa temporada que fica difícil de você criar uma base, mas realmente, se você for pensar que tem 3 jogos fora de casa e não ganhou nenhum esse ano pela Premier League, não é nada empolgante. Embora eu acredito que ainda termine em sexto lugar. Uhum. E Gerson, pode continuar. Não, é isso. E Gerson, o que é que tu acha que... Eu acho que a gente precisa falar agora de resto de temporada. A gente já falou muito sobre Wenger, possíveis sucessores. O que é que tu acha que esse anúncio agora, a 7 jogos de terminar a temporada, talvez 8 se tudo der certo, e a gente for pra final da Europa League, o que é que tu acha que isso significa? O que é que tu acha de que forma isso vai impactar a reta final da temporada do Arsenal? Eu acho que a gente vai ver um Arsenal que a gente nunca viu há uns, sei lá, acho que desde quando o Ozil chegou. Eu acho que a gente vai ver um Arsenal que vai dar vida em campo. Porque a gente já falou muito nos podcasts a questão do ânimo dos jogadores, né? Que os jogadores não têm mais tanta vontade de jogar pelo Wenger. Tinha a questão do Sanches, tinha a questão do Ozil. Então, assim, os caras agora sabem que o Wenger vai sair. Todo mundo lá dentro sabe da importância do Wenger. Todo mundo. Os caras que chegaram agora, os caras que já estão há mais tempo, os militantes, entre aspas, para a saída dele, como foi o caso do Ozil. Todo mundo sabe da importância dele lá dentro, todo mundo gosta dele. A galera só queria ele fora porque ele não estava fazendo tão bem pro Arsenal como um clube de futebol. Exato. E agora que ele vai sair, eu acredito que a galera vai dar vida em campo para tentar fechar a temporada, para tentar fechar esse legado dele da melhor maneira possível, que é um título da Europa League e, sei lá, algumas vitórias na Premier League, talvez uma vitória contra o United lá dentro seria sensacional. Agora sim, eu, até hoje de manhã, antes de eu acordar, eu tava com relação à Europa League, pra mim, a gente ia ser eliminado agora pro Atlético de Madrid. Eu já tava muito tranquilo com relação a isso. Eu também. Mas aí depois desse anúncio da saída do Wenger, eu tô muito confiante que a gente vai passar pra final e que a gente vai ganhar a Europa League, de verdade. Eu acho que Não, completa aí, Vitor. Eu acho que esses 2 jogos vão ser assim vai ser uma performance europeia como foram contra o Barcelona em 2011, aquele jogo que a gente ganhou de 2-1 no Emirates,
E aquela quase classificação no jogo da volta, né? Que teve um gol irregular e um pênalti que não existiu. Sim. E a expulsão de Wenger que. E a expulsão do Van Van Persie. Persie, aquela expulsão me irritou pra caralho. Nossa, horrível. Eu tenho raiva até hoje. Também. Assim, é claro, a performance do Barcelona naquele jogo foi absurda. Eu acho que eles ganhariam de qualquer forma. Só que a verdade é que o resultado final foi influenciado pela arbitragem. Então a gente fica com esse sentimento de e se, né? Mas eu acho que a gente vai ver esses jogos contra o Atlético de Madrid, 2 jogos absurdos por parte do Arsenal. Mas é só achismo, tá? Pode chegar na hora e os caras continuarem sendo o Arsenal de sempre, o Arsenal dos últimos anos. O fracasso, né? Mas eu sinceramente acho que a gente vai poupar a Europa League agora pro Wenger. Eu acho. Fundo do coração. Talvez eles perceberam, né? Eu acho que a gente vai ver um Ozil assim, Espero, cara. No meio da grama. Isso, daquele isso. Será que ele vai se inspirar em Flamini pra final da Europa League? Porque assim, o Ozil, ele gosta muito, só pra completar, o Ozil gosta muito do Wenger, ele sempre deixou isso muito claro. O principal motivo dele ter vindo pro Arsenal foi o Wenger, foi uma conversa com o Wenger. Então, assim, embora ele seja militante, embora ele seja muito, ele tivesse muito desanimado com a situação do Wenger, a gente sabe que ele gosta muito do cara. Então, agora, pra saber que o cara vai sair, que tem alguns jogos pra mostrar respeito a ele, eu sinceramente acho que ele vai dar vida em campo, assim como todo o resto. Tem relatos de jogadores que estavam chorando quando ele anunciou as coisas, quando ele anunciou sair. Então, o Ozil tinha uma entrevista hoje de manhã e depois que ele soube da notícia, ele cancelou a entrevista. Ele disse que ele precisava de tempo para digerir a situação, né, que o Wenger anunciou para os jogadores e depois o clube anunciou. Mas também, quando ele assinou em janeiro, início de fevereiro, ele deveria saber de alguma coisa que tava vindo no futuro. Ele não assinaria com o clube. Ele não assinaria com o clube sem saber o que tá vindo pela frente. Eu não acho isso possível. Ele mudou de opinião do nada, não foi? Ele mudou de opinião do nada. Até tava sendo muito cotado pra sair. Pois é, até começo de janeiro ele tava muito, eu não vou ficar aqui. Por isso, e aí do nada o cara aparece renovando. Por isso que eu acho o nome de Joaquim Low bastante possível. É a única razão. Pois é. É a única razão. O Mertesack também. Pode ter alguma coisa aí pra fazer o Low, pois é. A única razão que eu acho o nome do Low possível é por causa de Ozil e a nossa pessoal tem até Lehmann também, né, no elenco agora. O pessoal, a nossa geração alemã agora tá bem forte. E eu acho, o único motivo possível que eu acho que não me surpreenderia tanto se Low fosse anunciado como treinador seria isso. E aí, assim, voltando um pouquinho também, mas talvez o nome de Low seja possível porque a gente tem agora, se a gente tá se tornando um clube moderno do futebol, a gente tem agora Raul Sanllehi, Sven Mislintat e Gazidis por trás das cortinas. Aí talvez seja assim, Low, a gente quer você como técnico daqui pro futuro. A gente sabe que vai ter esse período mais curto, mas você vai fazer a estratégia com a gente aqui antes da janela de transferência começar. A gente vai trazer os jogadores que você quer, e aí quando você chegar aqui você prepara o time. Talvez tenha isso também, como pensamento, mas enfim. Aí já é todas umas possibilidades que a gente não sabe. Tem que ver também que o Arsenal trabalha com o General Manager, né? Com o diretor de futebol. O Arsenal agora, não assim, a partir de agora, é isso. Não, sempre foi. A diferença é que o Wenger é que fazia o trabalho do diretor de futebol também. Exato. Mas assim, agora tem um cargo. O cargo. O cargo agora tá. Então, assim, existe essa possibilidade que você falou, entendeu? De uma conversa, algumas conversas, eles decidirem alguma coisa com relação a jogadores, ao planejamento de trazer jogadores, pelo menos, e aí ele, nesse mês, ele tem o tempo para preparar o time. Talvez ele, se o nome Low for muito forte lá dentro, também vão dar liberdade para ele de errar no começo, justamente por ter pouco tempo para preparar o time. Então, assim, a gente pode te dar um ano para você ir preparando, como isso acontece bastante, como foi o caso do Guardiola no City, por exemplo. A gente sabe que é o Guardiola, mas o cara quase não classificou para a Champions League. Então, assim, tinha carta branca na primeira temporada, né? E querendo ou não, pra gente anunciar um cara logo depois que Wenger saiu, se o cara for de nome de Joaquim Low, que é um cara que já ganhou a Copa do Mundo, o
pessoal vai olhar assim e vai olhar, opa, aqui tem um projeto que pode ser uma coisa boa, entendeu? E aí fica mais fácil até trazer jogadores, mesmo se ele esteja com um tempo mais curto de Copa do Mundo. Pra mim não era ele, mas tinha os positivos. Eu acho que ganhar a Europa League agora também vai ser fundamental. Porque a gente vai ter vaga na sim. Champions League e esse é um diferencial absurdo para tanto atrair um bom treinador quanto atrair bons jogadores, né? Agora. Então. É engraçado como a Europa League mudou, né? Até ontem, se o Arsenal ganhasse a Europa League, era o motivo para o Wenger ficar mais tempo e a galera tava na dúvida. Perde a Europa League, o Wenger sai, ou ganha a Europa League, o Wenger fica. Agora ganhar a Europa League é o maior torneio do Arsenal na última década, provavelmente. E o que tu acha do timing do anúncio, Felipe? O que tu acha do horário para ser anunciado? Dá logo uma semana a menos de uma semana do jogo contra o Atlético Madrid. Então, pensando na perspectiva que veio assim na temporada do Arsenal, foi muito positivo. Tanto da parte motivacional, eu acho que o dia de hoje foi bastante marcante, por isso que vocês falaram que até ontem todo mundo achava que a temporada era uma porcaria, e era mesmo, né? O Emirates vinha cada vez mais vazio, e totalmente sem perspectiva. O jogo contra o Burnley, todos os jogos do Emirates ultimamente estavam sendo bem de casa vazia. O jogo contra o Burnley, que é o último jogo de Wenger como treinador do Arsenal, no Emirates, já foi esgotado os ingressos. Já encheu. Perfeito, isso. Eu também cheguei a ver isso. Então isso é importante salientar aqui. Foi uma reviravolta total o dia de hoje, foi muito marcante. Só quem é torcedor ou quem acompanha o Arsenal, quem conhece o Arsenal, sabe o quanto foi marcante o dia de hoje. Eu, por exemplo, fiquei o dia inteiro trabalhando, mas assim, pensando muito, assim, falei, caramba, meu, nossa, que eu tava feliz, lógico, mas ao mesmo tempo, poxa, que o Arsenal consiga dar o que esse cara merece, que esse cara, a altura desse cara. Eu sempre vinha salientando que o Wenger tinha, assim como muitas pessoas acabam cometendo esse erro de não saber a hora certa de parar, não saber a hora certa de interromper algum ciclo. E tá muito claro que o Wenger era uma dessas pessoas. E até me preocupava porque... E eu não gostava ao mesmo tempo de criticar arduamente ele, porque a gente sabe da importância dele, só que eu pensava assim, meu Deus, como que esse cara não tá enxergando o que ele tá fazendo com a imagem dele, com o respeito que ele tem perante a torcida? Por que ele tá fazendo um negócio desse? Será que ele não consegue refletir e repensar que ele não tem mais condições de comandar o time, né, no mesmo nível que ele fez há alguns anos atrás? Então, mas é óbvio que ele tem uma importância tremenda. Foi muito interessante que logo depois do anúncio, todo mundo, a repercussão positiva que mudou da água para o vinho. Parece que o final de temporada agora foi um negócio que, nossa, tem que ganhar agora essa Liga Europa, tem que ganhar. Então, assim, a Liga Europa tornou-se de uma importância absurda por N motivos. Pela questão da saída do Wenger, porque vai ser o último jogo dele da temporada se ele chegar à final, e pelo fato de poder levantar um título, sair em alta, nunca foi campeão de um torneio continental com o Arsenal. E que história então, também seria? E aí... Pode falar. Que história também seria, né? Que a final é em Lyon. Ele francês. Isso. Imagina se... perfeito. Imagina se a despedida dele, ele ganha um título europeu que ele não conseguiu ganhar, joga o clube, de certa forma, no caminho certo para voltar a ser o clube gigante que é, na sua terra, não na sua terra natal, mas no seu país. Isso, a última final continental do Arsenal foi na França também, né? Chega a dar arrepio, porra. Dá arrepio, então, parece que tudo se encaixa, né? E aí, além disso, como você falou, entregaria o Arsenal em boas mãos para o próximo treinador pegar e já poder disputar a Liga dos Campeões, ou seja, que a gente sabe que entra poder, né, financeiramente é importante. Ótimas mãos, diga-se de passagem, porque
Isso só vai. Então, além da questão financeira, vai atrair muito mais reforço do que ficar fora da Liga dos Campeões. Exato. E só pra, Né? só pra jogar pra Eduardo agora em relação a isso, tu falou agora que imaginamos, se tudo correr bem e a gente acontecer tudo da forma que a gente quer e da forma que a gente imagina que seja o melhor caminho pro Arsenal, quer ganhar a Europa League, claro. E aí agora tem Aubameyang, tem Lacazette, tem Ozil de contrato renovado, a possibilidade de renovação de Ramsey ou não, mas um elenco que agora é um elenco bom, mas que está sendo mal administrado, como a gente já chegou a essa conclusão. O elenco não é excelente, mas é um elenco bom, que dá pra fazer melhor com ele. E aí você tem, por trás das cortinas, nos bastidores, você tem Mislintat chegando, tem Raul Sanllehi, do nada Gazidis agora tá chegando pra acomodar mais e tá aparecendo mais como de fato a função dele deve fazer. Eduardo, tu acha que apesar de a gente ter querido, que a gente quisesse que ele fosse antes, tu acha que essa é a hora que o Arsenal tá mais preparado pra saída do Wenger? Olha, eu acho que se você for comparar com outros momentos em que muita gente pedia a saída dele, eu acho que sim. Porque, por exemplo, se a gente for pegar o passado, muita gente já dizia que o Wenger deveria ter saído no começo da década. Especialmente depois do 8-2, aquela derrota emblemática para o Birmingham na final da Copa da Liga e tudo mais. Ele, na verdade, desde ali ele já estava passando por um momento ruim no quesito de trabalho, mas a gente fica imaginando, se ele tivesse saído ali, o que era que ele ia deixar, por exemplo, de elenco para um sucessor? Van Persie, Fábregas e mais 9. Tipo, ele, apesar dos pesares, com Isso é uma conta bancária bem gorda, mas só isso. sim, apesar dos pesares, com Gibbs, Squillaci e Juru, ele foi para a semifinal da Champions League. Isso aí é tarefa de doido, bicho. Tipo, o time tá com um elenco forte. Eu acho que, por exemplo, elenco por elenco, a gente poderia. O Arsenal é melhor que o Chelsea hoje. O Arsenal hoje, se você for comparar até por nome, em todas as posições, no caso, no geral, ele pode até ser melhor do que o Liverpool. Não, é melhor do que o Liverpool. É melhor do que o Liverpool. E é melhor do que o Tottenham Em elenco, o Arsenal é melhor do que o Liverpool. E melhor do que o Tottenham por uma margem pra mim. O elenco do Arsenal é melhor Não, que o Tottenham não. Eu acho que Tottenham, Manchester City e United estão acima da gente. Eu não acho o Tottenham com o Arsenal, não. Eu acho que o Tottenham é mais preparado. Que o Tottenham eu ainda tenho minhas dúvidas justamente por causa disso. Agora, do que o Liverpool e do que o Chelsea, sim. Isso prova, por exemplo, que o que o Klopp está fazendo no Liverpool é um trabalho espetacular. Mas, assim, a gente tem um bom elenco, tem uma boa condição financeira, vai ter uma torcida renovada, uma torcida que agora com a saída do Wenger vai, e principalmente dependendo de qual seja o nome, vai sentir, tipo, agora vai. Tipo, o que a gente estava precisando avançar que não avançou, agora vamos avançar. E se vier um nome forte, como por exemplo foi citado aí o Low, vocês falaram, da questão das contratações. Um bom treinador chegando, um treinador que tiver bom trabalhos recentes ou que tenha um grande currículo, vai atrair jogadores. E isso vai encorpar ainda mais o time. Ainda tem a questão da Europa League, que se o time realmente se doar pelo Wenger e conseguir ganhar a Europa League, o Wenger vai deixar o sucessor na Champions. Exato. Então, eu acho que a saída do Wenger, tudo bem, foi algo inesperado, mas se a gente for comparar com outros momentos da passagem, talvez esse dos piores tenha sido o melhor momento para ele deixar. O sucessor não vai entrar com terra arrasada, né? Vai chegar com um elenco que ele pode explorar bem, e se esse elenco for bem explorado, ele pode render muito. Eu acho que, pra mim, vocês citaram aí do 8-2, das várias goleadas. Pra mim tem duas coisas. Ele deveria ou ter saído em 2014, quando ganhou a FA Cup. Eu defendo essa hipótese também. Que aí não renovava o contrato, acabava, beleza. Ou depois também, em 2015, quando ele tinha um elenco que tava bom também, né? Alexis Sanchez, Ozil,
Alex Sanches tinha acabado de chegar, o Ozil tava com 2 anos de contrato, já estava acostumado ao Arsenal. E, enfim. Aí, como não foi naquela época, agora, se ficou com ele, é pra fazer um plano bem executado. Aí, pra mim, eu acho que foi meio nos trancos e barrancos, mas foi um plano bem executado, a gente não pode negar isso. Tem uma estrutura, além dele agora, e, enfim, eu acho que pra mim também eu concordo que esse foi o melhor momento. E eu acho que eu nem contaria Andrew do AC Blog, ele sempre fala de um momento pra ele que foi o final da era Wenger pra ele. O final que ele sabia que ele não podia levar esse clube mais à frente. E foi na campanha que o Arsenal foi vice-campeão pro Leicester, né? A gente não conseguiu ser campeão no ano que os maiores times da Inglaterra estavam muito abaixo. E tudo bem que o Leicester foi aquela coisa milagrosa, mas a gente tinha que ter ganho aquela Premier League. E ele sempre toca no ponto que foi a gente perdendo pro Manchester United. O Manchester United, um dos piores Manchester United da história do Manchester United, nos últimos anos principalmente. E a gente perde pro Manchester United em Old Trafford. E aí não tinha mais como chegar e alcançar o Leicester. E aí foi o que foi a temporada, né? Pra tu, Gerson, qual foi o momento que você sabia que não ia mais? Que não ia mais? Pra mim foi quando a gente foi eliminado pelo Mônaco na Liga dos Campeões. Até ali eu tinha uma dúvida se era Wenger in ou Wenger out, né? Eu ainda acreditava um pouco no Wenger, embora quisesse já estava alimentando a ideia de querer ir longe do time. Mas eu ainda tinha dúvida tinha certos momentos que não, o cara tem que ficar, dá pra acreditar, o cara fez tanto pelo time. E aí, pela primeira vez em anos, a gente pega um time que a gente naquele momento era melhor, embora o Jardim, a gente já falou daquela temporada do Mônaco, aquela temporada do Jardim foi um absurdo. Os caras foram pra semifinal da Liga dos Campeões, Mbappé jogando muito, o Lemar aparecendo. Então, o time era bom, mas a gente tinha que ter passado. E aí a gente deu sorte, porque a gente terminou em segundo no grupo. Então a gente podia ter pego, eu não lembro agora, mas provavelmente Barcelona deve ter ficado primeiro. Bayern. Essa galera tudo ficou em primeiro, mas a gente teve a sorte de pegar um Mônaco, que se eu não me engano era o pior. Eu lembro que os dois piores, teoricamente, que todo mundo queria, eram Mônaco e Porto. Isso, e a gente conseguiu pegar um Mônaco. Aí eu pensei, cara, agora a gente passa, a gente tá há anos sem passar das oitavas, agora a gente passa, não é possível. E aí chega no jogo, a gente perde em casa, quase consegue ganhar fora, quase consegue a classificação fora, mas não consegue classificar. Aí eu pronto, ali pra mim foi o final. Essa questão do Leicester também é muito boa, também é um momento muito bom também pra gente parar e refletir. Mas eu acho que aquela temporada, tudo deu certo pro Leicester. Eu acho que não tinha outro time para ser campeão ali. Então, o que me deixa triste é porque no confronto direto contra o Leicester, a gente ganhou as duas. E aquele... Goleou os caras. Eu juro tu, um dos jogos mais emocionantes da minha vida como torcedor do Arsenal, tirando as FA Cups, foi o jogo contra o Leicester em casa no Emirates. Porque foi... Aquele gol no final de Welbeck, pô, eu achei, porra, agora é que a gente vai ser campeão, finalmente, cacete. Aí a gente ganha, que foi, porra, o Welbeck contundido por mais de um ano. Aí a bola de Ozil vai perfeitamente. Aí a torcida comemora. E a gente não conseguiu. E aí é um dos momentos frustrantes, né, cara? Aquele ano, o Arsenal foi o Arsenal. O Arsenal jogou o que jogava todos os anos, o que jogou todos os anos. A diferença é porque os outros times realmente não estavam bem. A gente poderia ter aproveitado o momento, poderia ter... se eu não me engano, aquela temporada foi aquela temporada que a gente começou a ganhar aos poucos dos nossos rivais, né? A gente tinha aquele histórico de sempre não ganhar dos caras, e a gente começou a ganhar. Eu acho que foi naquela temporada que a gente... No turno, enfim. Então, assim, a gente tava com tudo para conseguir ganhar. Só que aí, eu acho que, sinceramente, pensar só nisso não é muito... Não é muito plausível com a temporada sensacional do Leicester. Eu acho que os caras mereciam, não tinha outra história para acontecer. Mas um momento marcante para mim mesmo da fim da era Wenger foi essa eliminação pro Porto. Eu lembro disso.
Sim, pro Mônaco, desculpa. Eu lembro disso é muito vivo em mim, entendeu? A certeza que eu tive depois da eliminação. Na verdade, não, depois da eliminação não, depois da derrota no primeiro jogo. Não, foi complicado mesmo. E Felipe, o que é que tu quer adicionar sobre isso? Vocês viraram a falar dos momentos ruins, né? De quando tive a certeza. Eu acho que, nossa, vocês colocaram vários, tem tantos fracassos, tem tantas coisas que aconteceram que fica até difícil de escolher uma. Mas talvez essa do Mônaco é uma bem marcante, porque todo mundo pensava que viria mais uma pedreira, e aí veio o Mônaco, e aí o Mônaco, e aí Essa questão do Mônaco é só porque a gente sempre pegava o Bayern, Barcelona. Isso, A gente sempre pegava times que a gente não conseguia passar. E eram Então a gente pensa, isso. Então a gente pensava, a gente não classificou porque a gente pegou o Bayern do Guardiola, porque a gente pegou o Barcelona do Messi. Mas aí a gente pegou o Mônaco, um time que a gente era melhor e não passou, aí pra mim já foi demais. E essas eliminações de times mais fortes eram jogos assim, por exemplo, o Milan. A gente tomou 4-0 no primeiro e fez 3-0 no segundo, faltou um gol. Contra o Bayern, teve um ano que a gente perdeu de 3-1 em casa e ganhamos de 2-0 fora. Faltou um gol, tipo, a gente perdeu um gol fora de casa. Então era sempre isso. Tipo, então tipo, era sempre isso, a gente pega um time forte e fica por pouco. Quando a gente pegou um time que nós éramos melhores e ficamos também por pouco, ali foi... E ano passado pra mim também, ano passado pra mim também, quando a gente pegou o Bayern nas oitavas, a gente levou de 10-0, de 11-0 no agregado, pra mim foi vexame total. Você já ficava sem esperar. O pior que você olha pra aquele jogo do Bayern, você fica, a gente já espera uma goleada, né? Porque do jeito que tava, mas a gente ainda fica, porra, velho, tem a chance. E aí a gente é esculachado pelo Bayern. E aí você, porra, é um filme que fica se repetindo, né, cara? E não tem muito pra onde ir. Enfim, quer adicionar alguma coisa, Felipe? Quer finalizar o pensamento? Não, eu só ia acrescentar que no caso do Mônaco, ainda o mais engraçado ainda, que acho que o que para mais dá mais ênfase ainda, que eu me lembro que o Arsenal estava no grupo com o PSG, e aí na última rodada o PSG tudo indicava que o PSG seria o primeiro do grupo. E aí o PSG empatou com o Ludogorets lá em Paris. E aí Não, foi eu acho que não foi essa não. Eu acho que essa foi a última temporada. Eu acho que essa foi a temporada que a gente foi pro primeiro. Ah, e verdade. Pegou o Bayern. Desculpa, tô confundindo. Verdade, vocês têm razão. Eu acho que o Arsenal teve... Essa fase de grupo que a gente pegou o Mônaco, a gente tinha com o Bayern no grupo da gente. E o Bayern, eu acho que foi isso. Isso, você tem razão, desculpa. Foi o Borussia, eu olhei aqui agora. Borussia? Me dá pesada aqui, foi o Borussia, e o Borussia ficou em primeiro. Foi, pronto. Isso, vocês têm razão. Aí tinha um monte aí nas oitavas de final tinha... A chance de pegar uma pedreira era imensa e acabou pegando o Mônaco, e aí conseguiu cair fora pro Mônaco. Isso, vocês têm razão. O ano do Ludogorets, o Arsenal ficou em primeiro, mas aí pegou o Bayern. Pegou o Bayern ou Barcelona? Foi o Bayern. Foi o Bayern. Tá. Foi a última temporada. Foi a última que a gente tomou do 10. Foi aquele golzinho no final, e aí eu lembro que a gente enfrentou o PSG, os dois jogos foram empates. O de ida teve gol de Obi, inclusive, foi gol de Alexis Sanches, a de Alexis, eu acho. E na volta a gente empatou em 2-2. Enfim, na volta Você tem certeza? A última temporada pra mim na Champions League tinha sido aquela eliminação pro Barcelona. Que o Messi fez gols no Emirates, aí quebrou aquela marca de que ele nunca tinha feito gol no Czech, e aí fez o gol. Essa foi a anterior. A anterior, não foi? Retrasada, no caso. Ah, tá. Confundi, então. Enfim, eu acho que a gente tá conversando há um tempinho já. A gente pode começar aí, finalizando. Eu tinha umas perguntas, começar por tu, Eduardo. Eu tinha separado aqui desde o início da conversa, porque pra mim tem aquela coisa do realista e do sonho, né? Pra tu, qual seria o sonho de consumo como treinador e quem você vê realisticamente chegando pra acomodar o Arsenal pra próxima temporada?
Cara, assim, como sonho, o cara que eu queria no Arsenal seria o Lowe. Porque mesmo mesmo com a experiência de seleção sendo diferente, no começo eu sei que ele vai sentir, um cara que treinou a Alemanha em 2 Copas do Mundo, vai para a terceira, foi campeão mundial, chegou em não sei quantas semifinais de Eurocopa, tipo, um cara desse, ele tem calibre para jogar qualquer competição. E ele é um cara que chega com muita moral, ele não é aquele treinador que o cara vai olhar, outro jogador vai olhar e vai perguntar de onde esse cara veio. Basta olhar o histórico que isso diz muito. Agora, como nomes mais prováveis, eu creio que o Luiz Henrique é um nome provável e o Tuchel. Honestamente, eu não sei se vou ficar muito surpreso, a não ser que apareça algum nome assim de última hora do nada, mas eu imagino que dos que estão sendo especulados, esses dois sejam os caras que eu tô assim mais crente de que podem acontecer. Mas é porque o Arsenal passou tanto tempo sem técnico que até as especulações vão ser um pouco diferentes em relação a outros times, né? Então. A gente nunca sabe o que acreditar ou não, né? Quando a especulação de jogador, a gente sabe, sempre tem aquelas fontes ali que a gente acredita. Agora já é aquela coisa, quem a gente acredita, quem não acredita, quem tá falando a verdade. Porque eles vão. Verdade. E tu, Felipe, quem tu acha? Palpite meio difícil. Talvez Ancelotti Realista. ou Sarri. Como realista ou como sonho? Não. Como realista, Ancelotti ou Sarri. Como realista. Como sonho, Lowe. Então, todo mundo. Eu acho que Maurício Sarri tava mais pra sonho pra mim, mas fazendo realista, eu acho que é positivo se o Sarri for realista, realmente é uma boa coisa no lado negativo. E tu, Gerson? Sonho, Lowe ou Sarri, eu acho que assim, o Sarri não está sendo especulado, né? A gente não se fala o nome do Sarri no Arsenal, mas é o nome que eu mais gostaria de ver, porque ele realmente se encaixa em toda a filosofia do Arsenal e é um treinador extremamente inteligente. Então, para mim, ele seria o melhor nome. Eu não falei nada dele porque ele realmente não está sendo especulado, né? Então, o sonho de consumo que não está sendo especulado é o Sarri. Meu sonho de consumo que não está sendo especulado é o Sarri, e meu sonho de consumo que está sendo especulado é o Lowe. E realista, para mim, é o Luiz Henrique, que eu não gosto, eu não consigo gostar do nome Luiz Henrique, ou o Arteta. Tem Arteta também, né? Tem o Arteta. Tem Arteta, tem... Tem a possibilidade do Arteta também, de trazer ele, que tem aprendido com o Guardiola na base do City, etc. Tem a possibilidade dele vir. Tem o Vieira também. Tem o Vieira, Vieira tá com o também. Vieira. Tem eles, tem o Vieira, tem o Arteta. Mas esses são nomes que eu acho que não estão preparados ainda pra assumir. Aí talvez seja questão de... Eu espero que eles pensem desse jeito, mas é aquilo, né? A gente não sabe o que esperar de jeito nenhum, porque a gente não viveu essa... não é precedente, não tem precedência no futuro recente, no passado recente do Arsenal. Então a gente tá não... fazendo história nesse momento. Pois é. E aí também tem a questão de... por Porque- exemplo, o Ancelotti não é um cara que a gente imagine comandando um clube por mais 5, 10 anos, entendeu? Aí, por exemplo, se você traz Ancelotti para 2 temporadas, talvez com Arteta, mirando Arteta no futuro para chegar e comandar o time quando ele já tiver mais experienciado. Sim. Eu gosto da possibilidade de a gente tem que apostar, eu apostaria no Arteta também. Pelo background dele também. Mas eu não acho que é o momento de apostar. Então, o nome que eu gostaria desses que está sendo especulado, eu já falei, eu tenho a minha preferência dos que estão sendo especulados, a ordem. Lowe, Allegri e Tuchel. São os 3 nomes na ordem que eu gosto. O Sarri para mim seria o ideal, o perfeito, o homem para a resposta pro Arsenal que quer ganhar. Mas eu não acho que ele deva vir, não. E pro Arsenal que quer ser competitivo, né, cara? O Arsenal que quer ser competitivo pra mim
Eu concordo com vocês. Pra mim, tem dois Cara, times. é uma resposta. É uma resposta, tipo assim. O City tá com o Guardiola, o United tá com o Mourinho. Se o Chelsea demitir o Conte, com certeza vai atrás de um nome muito forte. O Tottenham tá com o Pochettino, que é um puta técnico. Nós somos os únicos. O Liverpool com o Klopp, nós somos os únicos dos grandes que não tem um nome à altura pros nossos rivais, entendeu? Todos eles têm, só a gente que não. Então acho que o Sarri seria o nome maior, assim, pra responder à altura. Como foi, por exemplo, quando o City anunciou o Guardiola, e todo mundo falava que o nome do United pra responder ao movimento do City era trazer o Mourinho. Então, assim, a nossa resposta pra mim hoje seria o Sarri. O Sarri ou o Low, né? O Low também é uma possibilidade, mas maior pra mim é o Sarri. Eu vejo isso indo de duas formas. Eu imagino o Low como um candidato bem forte, justamente por essa questão da conexão alemã. Mas pra mim, Sarri seria o cara que teria um impacto mais visível. Eu acho que o que a gente tá precisando nesse time, o Sarri traz, que é a questão defensiva e a questão de sair jogando da defesa, que a gente não tem feito bem, mas são coisas mais técnicas. Eu acho, dos três aí, pra mim, é possível Luiz Henrique. Luiz Henrique eu acho possível, e não é um que eu viro tanto meus olhos assim. Eu acho que é um cara ok, e possível também, né? Sarri pra mim já é sonho, assim como é Low. Mas enfim, a gente conversou bastante, já tem muito pano pra manga. Vamos tentar voltar aí semana que vem. Faz um tempo que a gente tá meio irregular com as postagens de podcast, mas vamos tentar voltar regularmente agora. É isso. Acrescentar alguma coisa vocês? Eu tô de boa. Só pra falar rapidinho que vocês citaram aí de qual momento que a carroça desandou pro Wenger, eu vou colocar um pouco antes do que o Gerson falou, acho que em 2014, na temporada que a gente ganhou a FA Cup. Tipo, a FA Cup ela escondeu muito aquela temporada, porque a gente, contra os times grandes, a gente perdeu de 1-0 pro United, e era o United do Moyes, que nem pra Champions foi. Tomamos 6-3 do City, 6-0 do Chelsea e 5-1 do Liverpool. Então, tipo, contra os times... E em casa a gente empatou, se eu não me engano, contra todos eles, e fora de casa só sapatada. Então, aquele jogo contra o United no Old Trafford, quem ganhou ali foi o Ferguson, não foi o Moyes. Acho que era a primeira. Não, era o Moyes. Ah, sim. Mas dizem, por favor, não tenho certeza. Dizem que o Ferguson foi quem armou aquele time contra o Arsenal, que o United já não vinha bem e que o Ferguson disse que não admitia uma derrota pro Arsenal. Aí ele foi lá e montou o time. Você vê que, se você comparar aquele United pro United dos jogos anteriores, você vê que o Moyes não teria a capacidade de montar o time que o United entrou em campo naquele dia. Ele jogou o Phil Jones pro meio, ele ganhou força física no meio, coisa que o Arsenal não jogava bem, sendo que não jogava bem contra. E, enfim, dizem que foi o Ferguson que montou aquele time. Dizem. Enfim, né? Enfim, acho que fica por isso mesmo. A gente conversou bastante, né? Valeu, Eduardo, seja muito bem-vindo. Valeu pela colaboração de hoje. Tamo junto e espero estar nas próximas, que tem muita coisa para comentar no futuro do Arsenal. A gente vai ter muito trabalho nessa Copa do Mundo agora. Não com a Copa do Mundo, mas com o Arsenal. Muita coisa vai estar rolando no Emirates. Valeu aí também, Gerson. Até uma próxima. Valeu, galera. Queria dar as boas-vindas aí ao Eduardo, uma ótima adição pra gente. E vamos voltar aí, né? Ser mais regular, acho que agora tá certo, eu vou ter mais tempo, então eu acho que o Igor também tá tendo mais tempo, o Eduardo começou a faculdade, mas acho que consegue. E o Felipe também imagino que vai dar certo. Acho que dá pra gente voltar a ser um pouco mais regular nesse momento que o Arsenal vive, né? Vamos. Eu acho que agora a gente tem a oportunidade de fazer história também, né? De certa forma, a gente vai estar como torcedores do Arsenal cobrindo uma transição de treinador. Isso não acontece há 22 anos, então é verdade. Eu acho que isso essa oportunidade aconteceu a gente tem que muito, porque há 22 anos não tinha nem podcast pra galera falar. Sim, então, sim. Mas existia jornalismo já.
Sim, isso é um bom ponto. Enfim, Felipe, abraço, até a próxima. Falou, até a próxima.